Um dos maiores ataques e o mais sutil, eu diria, do inimigo contra as nossas vidas é o desencorajamento e a depressão. Alguns estão de repente eu falo a pessoas que de repente está há muito tempo esperando resultado em alguma área da sua vida e não compreendem por causa da demora, o porquê está demorando. Queridos, é difícil, na verdade, ver coisas acontecendo, coisas tremendas acontecendo com outras pessoas ao nosso redor e não ver nada ao nosso redor acontecendo. Aí surge a pergunta: quando é que terei o favor do Senhor? Será que o Senhor esqueceu de mim? E é interessante que esse tipo de pergunta, esse tipo de pensamento é que nos leva a viver uma vida amargurada. Mas deixa eu lhe falar algo. A verdade, porém, nunca esqueça de que o Senhor nos ama e o amor dele é profundo. Ele sabe a quantidade de cabelos que há em nossa cabeça. Ele sabe exatamente aonde ele quer nos levar com tudo isto. E mesmo que eu e você estejamos cheios de pensamentos de dúvida, de desencorajamento, amado, isso não muda o seu amor por nós. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Elias, quando ele enfrentou o rei Acabe e a sua esposa por nome de Jezabel. A Bíblia diz que Acabe era o tipo de homem que não se importava se o povo de Deus adorava a Deus ou a Baal. Ele era totalmente indiferente às coisas espirituais e somente se interessava por seu próprio conforto e prazer. Jezabel, a Bíblia diz que era uma mulher maligna. Ela promovia a adoração a Baal em Israel e ela matou muito dos profetas do Senhor. E Elias, neste contexto todo, eu percebo um homem que tinha um senso da presença de Deus. Ele declarava continuamente que estava diante da face do Senhor, mesmo quando se colocava diante dos reis. A Bíblia diz que em um certo momento o Senhor apareceu ao profeta Elias e disse o seguinte, está lá em 1 Reis 17 e versículo 4. A palavra diz assim: e diz o Senhor, ordenei aos corvos para que ali te sustentem. Acho lindo quando o Senhor diz ao profeta: ali eu te sustento. Querido, sempre há um ali, um lugar designado por Deus para que ele cumpra todas as suas promessas. Se você estiver no lugar designado por ele, ali haverá provisão. Esteja sempre consciente de estar no lugar certo. Acontece, porém, queridos, que o lugar muitas das vezes designado nem sempre é para a vida toda. Em algum momento o riacho vai secar. É o que aconteceu com o profeta Elias. Mas isso não significa que o lugar não era designado por Deus para você, e nem significa que foi o diabo que secou as águas. Quando Deus tem uma direção nova para nós, ele vai secar certas fontes. Entenda isso. E a Bíblia diz que no final de 3 anos o Senhor mandou que Elias se apresentasse diante de Acabe. Porque Deus manda o profeta se apresentar diante do rei? Eu pergunto, é porque se ele fizesse chover sem avisar o rei, então os profetas de Baal diriam que eles é que havia feito o milagre. Assim, querido, ouça, o profeta Elias, homem de Deus, apresentou-se diante do rei e disse que foi por sua palavra que veio a seca e que também seria por meio da sua palavra que viria a chuva. Elias faz o desafio aos deuses lá no Monte Carmelo. O desafio era claro. Os profetas de Baal deveriam orar para que caísse fogo do céu e depois Elias faria o mesmo. O Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro.
E eu termino lhe dizendo, meu querido, nunca esqueça, sempre o Senhor tem uma provisão para a sua vida. Nunca esqueça o quanto você é amado do Senhor, mesmo nos momentos de desencorajamento, mesmo nos momentos de dúvida, mesmo nos momentos de fraqueza. O Senhor, Ele é o Deus de Elias. Deus respondeu à oração de Elias lá no Monte Carmelo. Ele é o mesmo Deus que também responde às suas orações. Depois que Elias fez o sacrifício, depois do sacrifício ali no Monte Carmelo, veio a bênção do Senhor. Ei, depois da luta, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. O favor de Deus virá sobre a sua vida. Creia nisso, acredite nisso. É bem verdade que há certo momento em que simplesmente falamos com a montanha, como fez Elias ali, mas há outros em que precisamos aprender a perseverar em oração. Há alguns momentos em que só devemos orar, mas há ocasiões, querido, em que precisamos orar até 7 vezes. Entenda o 7 aqui como algo simbólico, cujo significado é orar até que surja a resposta de Deus lá no horizonte. Ei, a chuva do Senhor virá. Deus, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Ele não é homem para que minta, mas Ele é Deus. E como Deus, Ele cumpre a sua palavra. Deus te abençoe. Que essa palavra possa falar no profundo do seu coração. E repito, nunca esqueça, você é amado do Senhor. O amor do Senhor está sobre a sua vida, mesmo nos momentos de dúvidas, de incerteza, de desencorajamento, de depressão. O Senhor está com você. Deus te abençoe.